Pai querido e amado, diante da Tua presença, nós estamos mais uma vez com um coração sincero, grato, pelo privilégio que temos, que o Senhor nos deu, de poder nos reunir aqui como igreja, como um só corpo, louvar, adorar o Teu nome. E agora, de novo, nós queremos do céu, Senhor, algo que possa trazer, Senhor, vida, milagre, cura, restauração, que possa gerar em nós quem nós somos chamados para ser. Então o Espírito Santo de Deus vem sobre nós aqui mais uma vez. O Senhor já habita em nós, então dentro de nós o Senhor encontra liberdade nos nossos corações para ministrar, para nos levar, Senhor, à contrição, ao arrependimento, ao agradecimento. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa caminhar com liberdade, Senhor, nesse ambiente, nesse auditório, nessa igreja hoje aqui, Pai, no nome de Jesus. Usa, Senhor, a minha vida com muito temor e tremor, eu te peço. Te peço perdão pelos meus erros, minhas falhas, meus pecados, que são muitos. Mas eu peço aqui, Senhor, que o Senhor me perdoe e use a minha vida, Senhor, com muito temor. E me use como um instrumento diante de Ti, porque eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por mim e por cada um dos Teus filhos aqui. Então, usa-me, Senhor, pela glória do Teu nome, para a glória do Teu nome nessa noite. Eu te peço, Pai, em nome de Cristo Jesus, nós queremos ver, Senhor, o Teu agir nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios. Apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios. Capítulo 9. Abra aí. Enquanto você abrir, quero relembrar aqui algo que Deus já tem falado de uma maneira tão especial e tão profunda no nosso coração. Já tantas e tantas vezes nós ouvimos palavras proféticas nessa casa, palavras que Deus vai nos surpreender, palavra que Deus nos visitaria, nós veríamos uma grande multiplicação. Quem crê nisso? Quem crê? Quem crê que vai ver a sua família aqui, sua família sendo salva, seus amigos sendo salvos, você tendo sua vida restaurada? Quem crê de verdade? Amém? Então recebe aí em nome de Jesus. Você vai ver nesse ano ainda, quero profetizar na sua vida. Nesse ano ainda, você vai ver a sua família toda sendo alcançada para a glória de Jesus. Você vai ver os seus pais sendo alcançados, seus irmãos sendo alcançados. Você vai ver os seus amigos vendo na sua vida e na sua história um testemunho lindo do amor de Deus, da graça de Deus. Você crê nisso? Bem, nós temos tantas palavras, tanta certeza no nosso coração, uma fé tão grande no nosso coração. E eu percebi o Espírito Santo nos conduzindo nas últimas semanas a nós buscarmos cada vez mais a unidade do corpo de Cristo, cada vez mais aprendermos no serviço, que é a diferença que vai fazer na nossa vida e nessa cidade. Nós aprendemos aqui na semana passada a importância do servir, que quem serve ao seu próximo serve a Deus. Amém, amados? Você lembra disso? E quem serve o tempo todo, não serve de uma maneira esporádica. Quem ama, ama o tempo todo. Quem serve, serve o tempo todo. Então nós estamos entendendo, eu estou entendendo em Deus que o Espírito Santo tem falado conosco nesses últimos dias, preparando a nossa igreja, preparando a nossa vida, nos preparando para algo lindo que eu creio que Ele vai fazer. Você crê nisso? E eu, meditando na palavra, na semana passada já, e essa semana o Senhor confirmou isso ao meu coração, eu quero trazer para você mais um princípio que eu sei que vai nos levar e vai nos aproximar ainda mais de algo tão grande e poderoso que Deus vai fazer nas nossas vidas. É um princípio que talvez quando às vezes a gente solta e fala aqui na igreja, talvez muita gente se incomoda um pouco, mas é tão importante que a Bíblia nos ensina tanto sobre esse tema, que é generosidade, você viu ali, e eu quero abordar isso com vocês hoje aqui, porque eu tenho plena convicção que todos aqueles que foram chamados por Deus, tem alguém que foi chamado por Deus e alcançado por Jesus? Todos aqueles que foram alcançados por Jesus, todos aqueles que foram resgatados por Jesus,
que foram transformados, que tiveram a sua vida mudada, transformada, elas foram transformadas em um novo tipo de gente, numa nova vida, numa nova criatura, a Bíblia nos chama. Nós somos um novo tipo de gente, nós somos nova criatura. Né? Olha para o seu irmão, às vezes ele está com cara de nova criatura, e dá uma olhada para ele. Tem alguns que estão no processo, mas glória a Deus. Mas a gente está num processo, nós somos nova criatura, amém? E essa nova criatura, ela é um tipo de gente que é generosa. E eu quero falar um pouco sobre generosidade hoje com você aqui. Amém? Bora lá? 2 Coríntios, então, capítulo 9, quero ler versículo 5 com você, diz assim: assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com uma avareza. Então eu quero falar para nós, eu quero falar com vocês hoje sobre um chamado para nós, que é um chamado à generosidade. E a generosidade, ela faz parte da vida de um cristão, ela precisa fazer parte da vida de um cristão. Todo aquele que é um cristão, todo aquele que se diz que confessa uma fé e professa uma fé em Cristo Jesus, ele é alguém generoso, ele precisa ser alguém transformado e alguém generoso. Então nós precisamos entender aqui que é algo muito importante, o que está por detrás aqui de toda essa fala, porque tem muitos princípios poderosos que por trás dessa fala do apóstolo Paulo, onde muitas vezes nós ministramos esse texto na hora das ofertas. E Paulo está dizendo assim, ó, eu julguei conveniente, né? eu julguei necessário recomendar que os irmãos fossem antes, visitassem vocês, fossem antes de mim, e que chegasse até vocês antes mesmo de eu chegar. E ele vai dizer qual é o propósito de Paulo ter enviado esses irmãos. Qual é o propósito dele ter enviado esses irmãos um pouco antes dele chegar. E ele fala, foi para que eles preparassem de antemão. Que eles preparassem antes, de antemão uma contribuição, uma oferta. Então, se eles precisavam preparar de antemão uma oferta, precisavam preparar com generosidade, que tipo de contribuição é essa que eles precisavam preparar? E Paulo está dizendo aqui para que ela esteja pronta, como algumas versões dizem na Almeida, vai dizer assim, como uma expressão de generosidade. Ali diz oferta generosa NVI. Põe na ARA para mim ali, rapidinho para mim, só para os irmãos acompanharem ali. Isso, ali ó. Para que esteja pronta como expressão de generosidade. Então Paulo está falando aqui ele está dizendo que essas ofertas elas estão comunicando algo. Então, eu vejo e aprendo 3 lições aqui nesse texto, e a primeira que eu aprendo aqui, eu já quero entrar logo nela, porque Paulo está dizendo aqui que as nossas ofertas, elas sinalizam algo, elas expressam algo. Essa contribuição que nós fazemos no reino de Deus comunica algo, Isso que nós fazemos aqui, todas as vezes que nos reunimos, quando você traz aqui os seus recursos, no gasofilácio, no Pix, no cartão, no aplicativo, não sei da forma como cada um oferta, da forma que entende, ou na vida de alguém, de algum irmão, todas as vezes que você traz os seus recursos diante de Deus, para o reino de Deus, e consagra esses recursos no reino, essas ofertas, esses dízimos, eles comunicam algo. E aqui Paulo está falando que essas ofertas aqui, elas não se limitam, amados, somente aquilo que nós fazemos dentro da igreja, mas também quando nós ofertamos, isso é importante, uns pelos outros, na vida dos outros, ou quando fazemos isso pelo reino. E em Provérbios 19, 17, diz assim, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor. E o Senhor o quê? Te recompensará. Te recompensará. Então Deus está dizendo, você enxergou alguém que eu queria ajudar. E se você enxergou alguém que queria ajudar, é como se você estivesse fazendo para mim.
como se você estivesse fazendo para mim. Então, é como se você tivesse me emprestado, e agora quem tem uma dívida com você sou eu. Mais ou menos isso. Porque eu estava atento aqui, você estava atento ao meu propósito, você estava atento, e você discerniu, e agora que você discerniu, e agora que você contribuiu, que você olhou para aquele necessitado, como aquele homem, aquele samaritano que enxergou aquele homem caído à beira da estrada. Se você não estava aqui na semana passada, você pode acompanhar a gente pelos canais, nas mídias sociais, você vai ver essa ministração, nós falamos um pouco sobre isso. Mas quando você enxergou aquele homem caído à beira da estrada, você me enxergou, Deus está dizendo, e agora eu quero retribuir aquilo que você fez. É isso que o provérbio está dizendo aqui. Ele te recompensará. Então ele está dizendo que as nossas ofertas podem expressar o quê? A generosidade. Mas também as nossas ofertas, elas podem expressar a avareza. Tem alguém aqui? Então muitos de nós temos um conceito às vezes equivocado sobre generosidade e sobre avareza. Porque geralmente aqui nós achamos que generosidade é uma disposição de dar, e avareza é uma indisposição de dar. Ah, não, esse negócio de dar lá na igreja, de ficar dando dinheiro para pastor, não é comigo não. Então, essa é uma indisposição, logo é avareza. A gente tem muitas vezes essa compreensão que é errada. E também a gente tem uma compreensão que também é errada, porque a gente acha, não, generoso é só aquele que dá. Mas generoso é quem dá, e o avarento é quem não queria dar. Então essa compreensão está errada. Paulo está dizendo aqui, que a doação de alguém, ela pode expressar tanto generosidade, mas a doação de alguém também pode expressar avareza. Alguém pode estar sendo avarento dando. E se nós quisermos ver o mover de Deus nessa cidade, nesse bairro, na vida de pessoas, nas questões sociais, nessa igreja, para que mais vidas conheçam a Jesus, a gente precisa entender isso aqui. Porque muitas vezes nós podemos estar sendo avarento dando. A avareza não é a indisposição de dar. E a generosidade não é só a disposição em dar. Eu creio, amados, que a generosidade, ela tem a ver com o prazer em contribuir. Repete comigo, prazer em contribuir. Eu entendo que é isso que a palavra de Deus fala conosco. Não somente nesse texto, mas ao longo de toda a palavra de Deus. Eu creio que a generosidade tem a ver com a alegria. Sabe a alegria da salvação? A alegria de contribuir. Porque quem foi tocado por Deus, foi tocado por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, ele diz assim, eu lesei muita gente, mas agora, se eu tudo aqui, eu vou fazer 4 vezes mais na vida dessas pessoas, eu quero dar, eu quero fazer algo por elas, porque eu sei que aquilo que o Senhor fez por mim não tenha nada que possa pagar. Sabe, gente que nasceu de novo, é esse tipo de gente que tem prazer em dar, prazer em contribuir. Tanto que Paulo vai dizer ali, continuando o versículo 6 e o 7, ele vai dizer assim, eu quero ler com você. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, Deus não quer que eu e você apenas venhamos a fazer a coisa certa. Porque é possível a gente fazer a coisa certa, mas do jeito errado. Como assim, pastor? Não faz sentido isso, nem no português. Vou te explicar. Sabe, quando a gente faz a coisa certa do jeito errado, não funciona. Sabe, amados, isso vale para todas as áreas da nossa vida. Então não é diferente na hora da contribuição. Você vê, por exemplo, na história da oferta, da primeira oferta na Bíblia, que você vai ver ali a oferta de Abel e de Caim. Lá você pode ler na sua casa depois, de Gênesis 4. Ele vai dizer especificamente lá no versículo 3 e 4, vai dizer ali que
Caim trouxe uma oferta e Abel também trouxe uma oferta, mas a Bíblia vai dizer, com muita atenção, que Abel trouxe dos primeiros frutos. Abel, quando ele ofertou, ele trouxe da primícia, do primeiro. O que a oferta de Abel estava expressando, estava sinalizando, estava comunicando? Estava dizendo que quando ele trouxe como princípio, como primícia, não é só porque estava lá na agenda dele, ou na programação automática do banco dele, já fazer o primeiro pagamento que faz, é o dízimo, é a oferta. Não, não é isso. Era uma atitude de priorizar Deus no seu coração. Ele priorizou Deus no seu coração. Não, antes de qualquer coisa, a primícia, o primeiro fruto, o melhor que eu tenho vai para Deus. Eu quero entregar para Ele. Deus recebeu a oferta de Abel. Por que Deus diz na palavra que Deus rejeitou a oferta de Caim? Caim deixou de ofertar? Sim ou não? Então logo Caim deu uma oferta. Deus está interessado na sua oferta? Sim ou não? Não. Deus está interessado no seu coração. Porque a Bíblia vai dizer que ao passo que Abel entregou ali das primícias, da prioridade daquilo que ele recebia, Caim, diz ali que passado alguns dias, passado um tempo, depois de um determinado tempo, ou seja, Caim, ele deixou o tempo passar, deixou-se para fazer para Deus só com a sobra, só com aquilo que tinha, ou com aquilo que sobrou, era o resto, ou ele priorizou todas as outras coisas e para Deus ele fez por último. Aí Deus não recebeu. Você vê também esse mesmo exemplo na oferta da viúva. Eu quero ler com você, ou põe na tela para mim aqui, filho, Marcos 12, versículo 41, isso. Diz assim, vou ler rapidamente com vocês, podem acompanhar comigo na tela. Diz assim, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições. Vem na cena. Se imagina, está aqui na hora do gasofilácio, e aqui, deixa eu simular aqui, Jesus senta aqui. As pessoas vão trazendo as ofertas, estava o irmão aqui, gasofilácio, segurando aqui assim. Vem aqui, Gabriel, vem cá. Faz de conta que você está segurando um gasofilácio. Esse nome chique, gasofilácio, é o nome daquela caixinha que você põe no seu... Você pensa, o que é isso, né? Não sei falar em línguas ainda. Mas é aquela caixinha que você traz, aquela urnazinha, é um gasofilácio, você chama aquilo, né? Então ele está segurando aqui. E aí tá os irmãos, vem aqui, Caio, ofertar. Você ofertou hoje já? Você fez uma cara que não ofertou? Não? Então oferta aí, oferta para ele aqui. E Jesus está ali, olhando. Você batendo o peito, né? Toma aí no reino. Você só põe a oferta. Isso, só põe a oferta. Põe a oferta. E Jesus está ali olhando. Obrigado pelos atores aí. Você continua na carreira de CrossFit, porque como ator, Caio, você não... Jesus estava ali olhando. Estava observando. E diz ali que ele estava olhando, ele observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali, olha o que a Bíblia diz, grandes quantias. Uau! Muitos ricos depositavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então você percebe aqui que há uma declaração por trás dessa oferta. Há um significado por trás disso. E Deus, sabe, me fala aqui, me mostra aqui nessas entrelinhas que Ele não está interessado na minha e na sua oferta. Se Deus estivesse atrás da minha e da sua oferta, do meu, do seu dinheiro, sabe, qualquer oferta poderia agradá-lo, mas não foi o que aconteceu com Caim. Não foi o que aconteceu com Caim. Se Deus estivesse interessado na minha ou na sua contribuição, então qualquer oferta deveria ser boa. Mas não foi o que aconteceu, muito menos com Ananias e Safiras, que era que já no Novo Testamento, Atos, capítulo 5, você conhece a história,
Ananias e Safira foram lá, estava todo mundo vendendo suas propriedades, era um avivamento que estava acontecendo ali em Jerusalém. E como todo mundo estava dando, alguns estavam dando suas casas, tudo que possuía, estava lá, ninguém mandou dar, mas era uma unção, era algo que estava acontecendo ali, para um propósito. Ananias e Safira foram lá vendendo um terreno. Então imagina um terreno hoje aqui na cidade, um terreno que vale aí, sei lá, 300 mil, um terreno localizado num bom ponto aqui da cidade, 300 mil. Então os caras vão lá, Ananias e Safira, eles combinam, falam assim, pô, está todo mundo dando, vamos fazer o seguinte, vamos pegar metade desse dinheiro, então 150 mil, foram lá e trouxeram no culto, aos pés dos apóstolos, e colocaram metade daquilo, mas mentindo à igreja, mentindo ao Espírito Santo, aos apóstolos, como se eles tivessem vendido o terreno e dado todo o dinheiro, mas eles guardaram para eles e deram metade de tudo. O que aconteceu como sinal de um gesto de Deus, ou de um pecado ali, o Espírito Santo, eles foram corrigidos pelo apóstolo. Pedro foi lá, orou por ele, você conhece a história, Ananias morreu, Safira, sua esposa, morreu depois também, eles morreram como sinal de juízo de Deus no Novo Testamento, porque eles mentiram ao Espírito Santo. Não havia necessidade, Deus não tinha pedido nada para eles, Deus não havia pedido, mas eles mentiram, e eles trouxeram uma grande quantidade. Então Deus não está interessado na quantidade, Deus está interessado no meu, no seu coração. Fala para quem está do seu lado, é no seu coração, irmão. E é interessante que, quando a gente percebe, sabe, Deus nunca esteve atrás daquilo que é material, financeiro, sempre foi o coração do homem. Por que o coração do homem? Porque ele sabe que o dinheiro, sabe, o maior concorrente o dinheiro é o maior concorrente, sabe, do coração do ser humano. O pastor André já ministrou isso aqui, acho que foi na semana passada, retrasada, não lembro. O maior concorrente de Deus, não se compara com Deus, que nada se compara a Deus, mas o maior concorrente de Deus aqui é mamon, é o dinheiro. Mas não o dinheiro em si. Vou explicar isso aqui. Jesus disse lá em Mateus 6,24, assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Tem alguém aqui, amados? Ninguém pode servir a dois senhores. Então a única coisa que a Bíblia chama de Senhor aqui, que pode corromper o nosso coração, que pode nos levar a uma motivação errada, é o dinheiro. Então ele disse, ó, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Mas a gente precisa entender algo aqui, que Deus nunca teve, sabe, interessado só no valor material, naquilo que você poderia entregar, mas Deus estava atrás de um coração, e um coração sincero, onde nós colocássemos o nosso coração, sabe, diante da presença dEle, e não colocar o dinheiro acima de tudo e de qualquer coisa. Então Deus estava interessado aqui, no coração do homem, e o dinheiro em si, por si só, ele não é errado, não é o problema, até porque para o reino avançar, para essa igreja acontecer, precisa de dinheiro, precisa de recurso. Deus precisa de recurso? Não, mas Ele mesmo move o coração, Ele transforma vidas e as coisas acontecem. Tem um aluguel que precisa ser pago, vai fazer missões, tem passagem que precisa pagar, tem que alimentar a gente lá, tem que alimentar a criança lá no outro país, tem que fazer, você vai para outro lugar, tem gasolina, tem o alimento lá daquele povo, então você tem toda uma situação, tem recurso. Nós nos encontramos hoje nesse ambiente, nesse auditório que é super confortável, glória a Deus por isso, amém, amados? Glória a Deus, mas tudo isso aqui não se paga com oração, se paga com dinheiro, que é fruto do coração sincero de vocês, porque vocês acreditam. Isso aqui não é clube, já foi clube esse lugar aqui por décadas aqui na cidade, hoje esse lugar não é mais clube, e glória a Deus por isso. Hoje esse lugar é um lugar de restauração, esse lugar é um hospital espiritual, esse lugar é um lugar de restauração, de cura, restituição, de bênção de Deus, de eternidade sendo gerada a cada semana aqui na vida de milhares de pessoas aqui, em nome de Jesus. Então não é o dinheiro errado. A Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas Paulo vai dizer lá na sua primeira carta a Timóteo, ele vai dizer lá no versículo 10 do capítulo 6, que o amor ao dinheiro
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, só que isso é uma linha muito tênue. A gente fala assim, poxa, Deus fala que eu não preciso ser, não tem problema nenhum eu ser rico, porque o amor ao dinheiro, que não sei o quê. Mas tem muita gente usando essa expressão, mas com o amor e com o interesse completamente no dinheiro. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe onde é que está o nosso coração. E você pode, sabe, muitas vezes você está quebrado, está mais quebrado que arroz de terceira. Tem gente que está tão quebrado, que está numa situação que se ele chamar a mulher de meu bem, o banco vem e confisca. Toma. Então é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então o cara pode estar quebrado, sem um tostão no bolso, mas o cara tem amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Agora o cara também pode ter dinheiro. O cara pode ter dinheiro sem ter amor ao dinheiro. Pode? Claro que pode. Eu conheço muitos irmãos, inclusive desta casa, que têm uma boa condição financeira e prosperidade, mas não têm um amor ao dinheiro. Desfrutam, obviamente, dessa condição que Deus deu, mas têm um coração no reino. E isso é bíblico, porque Salmos 62:10 diz sobre isso. Fala ali, põe para mim Salmos 62:10, a parte B de Salmo diz assim, ó: se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Todo isso está dizendo, cara, vai aumentar, mas não coloca, não põe aí, não põe teu coração nessas coisas não. Então o que Deus está querendo nos ensinar, e ensinar aqui, é a atitude correta. Então aquilo que Paulo está dizendo, que assim, olha, quando eu mandei gente para preparar para vocês aí uma oferta, o interesse de Paulo não era para que aquele povo levantasse mais recursos para realizar o projeto. Qual era o motivo então? É que o próprio Deus, o primeiro motivo é que o próprio Deus é um Deus generoso. Então Paulo está falando aqui do que é e como deve ser o coração daquele que serve a Deus. Não por algo que vai receber como recompensa em troca. Amém? Então o próprio Deus é um Deus generoso. Talvez a razão número 1 aqui para Deus, que Deus espera que você possamos expressar essa generosidade, né? essa alegria em contribuir, é porque em primeiro lugar, o próprio Deus é um Deus generoso. Pronto que eu quero aqui, sabe, construir com você aqui, essa ideia aqui, de que em primeiro lugar, sabe, Deus possa olhar o nosso coração, e possa ver e sondar como que nós ofertamos, porque a maneira como nós ofertamos, como Deus sonda, como Deus conhece o nosso coração, é o que vai fazer a diferença. E Deus está dizendo, ó, não é para fazer com tristeza. Você não pode fazer essa oferta, ou esperar ser alguém generoso, mas você fazer isso, sabe, por necessidade. Nem sua, e muito menos da igreja. E nem fazer, muito menos pela necessidade dos outros. Então eu olho aqui para esse texto e talvez o maior interessado em Deus aqui é que eu e você possamos expressar a generosidade. É que antes de mais nada, sabe o que realmente importa, que é a alegria, é o prazer de contribuir, é a satisfação de dar. É isso. A diferença entre ser generoso e avarento não é que um dá e o outro não dá. É que um consegue fazer com alegria, o outro não. Por que nós somos chamados para ser generosos? Como eu falei, primeiro nós precisamos entender que Deus é um Deus generoso. Como é que eu sei disso? Eu sei porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Que o quê? Não foi emprestou? Não foi vendeu? Não foi negociou? Não, Deus amou eu e você de tal maneira. Vamos inverter um pouco, né? Fazer uma heresia aqui. Vamos mudar um pouco o texto bíblico. Quero que você repita comigo assim, ó. Deus me amou de tal maneira que deu. Então deu, não Deus, é deu. Deus me amou de tal maneira que deu. E deu o quê? O seu melhor, o seu único filho. Essa foi a maior manifestação de Deus, sabe, na capacidade de doação. É você
dá com uma generosidade tão extraordinária e que faz parte, sabe, desse caráter de Deus aqui. E Deus espera que eu e você sejamos parecidos com Ele. Pastor, eu sou esse cara aí. Pastor, estou aqui. Eu dou uma grana lascada na igreja, eu dou no que eu posso, eu tenho doado muito, tenho dizimado muito, tenho dizimado de uma forma fiel, sou contribuinte no reino, eu sei que essa igreja tem uma visão aqui, como uma igreja local, para estender, para alargar estacas, para alcançar essa cidade, para que esse bairro seja abençoado por essa igreja. Por isso Deus nos colocou de volta nesse lugar. Nós nascemos como igreja nesse bairro, Deus nos trouxe de volta para essa terra. Obviamente que toda a cidade vai ser abençoada, mas Deus nos trouxe para cá. Então, eu tenho doado, eu tenho sido fiel. Porém, pastor, eu tenho visto o outro prosperar muito mais que eu. Então, isso pode ser você nunca vai saber, isso pode ser, em primeiro lugar, a pura vontade e graça de Deus na sua vida, é porque Deus decidiu, não, vou abençoar mais ele do que você. Isso é uma decisão de Deus, que cabe a Deus, porque também Deus conhece o seu coração e sabe que se entregasse muito recurso para você, você ia se matar, você ia se perder, ia perder a sua salvação, sua família, fazer um monte de coisa. Então Deus segura um pouco a sua onda, porque para você é muito mais importante do que aquilo que você possui. Amém? Pode ser, mas não sei. Mas eu vejo na palavra também algumas coisas que a própria palavra também me dá uma percepção. Essa pode ser uma resposta que eu nunca vou ter. Por que Deus abençoa mais um do que o outro? Tem coisas que a gente vai saber só na glória. Mas tem algumas pistas aqui na palavra. Em uma delas, a Bíblia diz que quem semeia pouco, colhe. Vocês estão desanimados. Eu sei que estou falando de dinheiro. A gente fica um pouco desanimado. Pergunto para quem está do seu lado. Você está desanimado, irmão? Não fica desanimado, porque essa palavra é para te abençoar. Tudo bem? Quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem semeia muito, colhe. O problema é que às vezes a gente pensa muito ou pouco, só monetariamente falando. Eu quero te dizer que semear pouco, semear muito, não é só financeiramente falando. Mas esse texto aqui, ele está dizendo para nós que a expressão aqui de semear pouco, semear muito, colher pouco, colher muito, depende do que você faz, seja o que for. Ela está no meio, sabe, de tudo aquilo que você faz. Então você expressar generosidade, não avareza aqui, ela não tem a ver só com você entregar algum recurso, mas na forma como você faz, porque tem gente que dá, e dá muito, mas dá por constrangimento, dá com tristeza. Só que Deus ama quem dá com alegria. Eu quero te mostrar, amados, que dá muito, aqui não faz o valor da sua oferta. É quanto coração, é quanta generosidade, é quanto dentro de nós, desse novo ser, dessa nova criatura, daquele que nasceu de novo, quanto nós estamos dando de nós mesmos naquilo que nós fazemos. É isso que conta. Porque tem gente botando um recurso aqui, bastante recurso, mas está semeando pouco. Porque você percebeu que Jesus, ele olhou ali a grande quantidade que aqueles ricos trouxeram ali naquelas ofertas, naquela caixa de ofertas, e ele aponta para aquela mulher trouxe só 2 moedinhas, que era necessário para comprar 2 pãozinhos para ela tomar o café da manhã dela. E ela, só que era tudo aquilo que ela tinha. E ela trouxe tudo aquilo que ela tinha. Jesus falou que ela foi a que deu a maior oferta aqui. É assim que é o coração de alguém que nasceu de novo. Sabe, esse é um coração que Deus quer gerar nessa casa. Eu vejo muitas vezes todos nós sofrendo, muitas famílias sofrendo de escassez, de dificuldade, porque muitas vezes a gente faz na igreja, mas faz com dó, faz por constrangimento.
sabe, faz ali de qualquer forma, faz de qualquer jeito. E eu vejo aqui Jesus, olha que ele diz ali em João 12, 24, ele diz assim, ó, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então o que Jesus está dizendo? Não quer dizer que só o fato de você jogar uma semente, ela vai frutificar. Não, não, não. O que Jesus está dizendo? Que a semente primeiramente precisa morrer. Caso contrário, se ela não morrer, não dá fruto. Então isso quer dizer que o fato de você dizimar, de você ofertar, de você fazer o bem na vida de qualquer um aqui, de você ofertar em missões na vida do irmão, não significa que você esteja colocando uma semente no reino, e isso eu preciso trazer esse entendimento para você. Porque talvez tem muita gente que esteja ofertando aqui, ou na vida do irmão, e você não vê nada acontecer de volta na sua vida, na sua história, porque você faz com pena, com dó, com constrangimento, ou, sabe, essa semente não morreu, essa semente precisa primeiramente morrer. O que é semente morrer? É você entregar de verdade. Oh, isso aqui não vai viver mais, morreu, já foi, ó, já deu. Mas talvez tenha gente, eu creio que aqui não, nessa igreja aqui não, mas talvez tenha lugares que tem gente que não vem trazer a sua oferta, o seu bolso sangra. Ela vem trazer oferta, entrega seu recurso, quase como quem está se despedindo de alguém que amava muito num velório. Ai, Jesus, meu cenzão, sabe? E deixa aquele cenzão, ele vai soltar na casa final, ele não consegue abrir o dedo. Aí quando abre, escorre uma lágrima do olho. Não, irmão, guarda esse cenzão para você. Vai comprar um algodão doce, você vai usufruir muito melhor. Não perca seu tempo, porque Deus não precisa desse seu cenzão. Quem está entendendo aqui? Amém? Porque não é o como você faz, ou melhor, não é o que você dá, é como você dá, como que você faz, o que você faz. Eu sei que vocês não gostam disso, eu também não gosto. Não, estou brincando, eu não gosto de fazer aí quando sentar com vocês, mas aqui de cima eu gosto de fazer. Olha para quem está do seu lado. É que para mim é legal vocês interagindo comigo aqui. Diga para ele se é a semente para você morrer, irmão. Fala para ele assim, bate no ombro dele assim. Fala para ele. Você precisa abrir mão de verdade. Deus está falando aqui, igreja. Vamos aplaudir Jesus. Segunda coisa que eu quero declarar, que eu aprendo aqui, Paulo está falando que então as nossas ofertas, elas expressam algo. E isso é importante para todos os próximos passos que nós vamos viver como igreja. Eu não estou falando nada aqui para esperar o seu dinheiro, para guardar o seu dinheiro. Se por acaso tem um demônio soprando isso na mente de alguém aqui, que seja repreendido em nome de Jesus. Porque nós não estamos interessados em nenhum tipo de recurso aqui, e não vamos fazer para que você descanse, não vamos fazer uma oferta no final do culto, para ficar tranquilo com isso. Ufa, tem de falar, eu estava suando, pastor. Pode voltar, irmãos, foi lá no carro buscar a carteira, volta, não precisa? Ah, foi pegar água, ainda bem. Coitado, Mário. Então, a segunda lição é que a nossa atitude, ela determina, sabe, a revelação de Deus que a gente vai ter. Então, eu acho tão extraordinário, porque lá em Gênesis, diz que Abraão, ele tem uma revelação que Deus é o Jeová Jiré, é o Deus da provisão. Mas como é que Abraão tem aqui essa revelação de que Deus é um Deus da provisão, o Jeová Jiré? Porque ele foi entregar o seu melhor. Ele foi entregar o seu filho, aquilo que ele tinha de melhor para Deus. Eu não tenho tempo para explicar toda essa história, talvez você está aqui pela primeira vez, ou não conhece toda a Bíblia. Mas Deus pediu para que ele entregasse o seu filho em sacrifício. Só que justamente o filho de Abraão era fruto da promessa do próprio Deus.
Parece que não faz muita coerência. A Bíblia parece que está se contradizendo, mas você precisa conhecer essa história, precisa entender um pouco. E aí diz que Abraão, ele teve essa revelação de quem Deus era. Que Deus era o Deus da provisão. Por quê? Porque era nesse nível de entrega, nesse nível de generosidade, que ele se entregou para Deus e Deus respondeu a ele nesse nível aqui de generosidade. Deus mostrou para ele. A Bíblia vai dizer que Abraão ali, ele viu Jesus. Como assim que Abraão viu Jesus no Antigo Testamento, pastor? Jesus é o quê, amados? Jesus é o Cordeiro morto. E ele é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Então, quando Abraão estava levando Isaac para o sacrifício, Abraão já teve esse entendimento de que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Que ele poderia entregar aquela oferta, mas Deus é um Deus da provisão, Deus ia prover. Deus sabia tudo aquilo que ele estava fazendo. Então ele teve uma revelação de Jesus aqui. Abraão enxergou isso aqui mesmo no Antigo Testamento. E sabe como ele recebe esse presente de Deus, essa revelação da parte de Deus, porque esse foi o seu coração. E no Salmo 18, versículo 26, diz assim, ó: com o puro te mostras, mas com o perverso, inflexível, ou se mostrará indomável. Então a Bíblia não diz aqui que para o perverso Deus se mostra perverso, não. Para o benigno aqui ele se mostra benigno, ele se mostra puro. Para o puro ele se mostra puro, mas para o perverso ele não se mostra perverso, porque em Deus não há perversidade. Então Deus olha para o perverso e diz assim, ó: para você, cabeção, não tenho nada para mostrar. Então eu não vou te revelar nada aí, vai. Não vou te revelar nada, você é alguém, tanto fez, tanto faz. Então o que acontece? Se você tem um coração generoso, Deus se volta para você. Deus abençoa você por causa de seu coração generoso. Mas quando você não é e não entende esse princípio, você faz por fazer e não entende, Deus diz, beleza, então deixa aí e acabou. Então tem muita gente, amados, que nunca vai experimentar, sabe, às vezes essa generosidade, a prosperidade de Deus, porque não muda de coração, não muda a atitude do coração. Tudo porque falta o quê? Generosidade. Repete comigo, generosidade. Sabe, amados, o que você pode e deve praticar essa generosidade aqui? Não só aqui na igreja, onde quer que você for, seja na sua empresa, com um amigo, com alguém que está no hospital, alguém que se encontrou, né, fez uma ação para alguém, seja a forma que for. Mas isso tem que ser um estilo de vida que toca pessoas. Sabe, Deus está gerando nesses dias gente transformada. Deus está gerando nesses dias aqui um povo maduro. Um povo que não fica se coçando na cadeira quando a gente fala de recursos. Como bem ministrou aqui o Fábio, disse assim, talvez nos nossos cultos nós nem precisaríamos trazer uma palavra de oferta. Nós poderíamos colocar um gasofilácio aqui na hora da adoração, quem vem oferta e faz aqui, acabou, a gente adora o Senhor e fechou, não precisaríamos fazer isso. Claro que a gente faz porque isso traz conhecimento, abençoa a sua vida, traz base na palavra, tem gente nova que vem na igreja, então nós fazemos isso. Mas para quem é maduro, nós não precisaríamos ensinar. Amém? E Deus está ensinando hoje aqui do altar mais uma qualidade desse novo tipo de gente que nasceu de novo, desse tipo de gente que entendeu o coração de Deus. O coração de Deus. Sabe, amados? Que esse seja o nosso estilo de vida. A gente possa aprender, que a gente possa aprender generosidade como um estilo de vida mesmo. Sabe, que a gente possa começar a caçar oportunidades para abençoar. E eu vou dizer mais, e que você possa aí, você entrega seu dízimo, amém, legal, mas daqui a pouco você possa pegar parte do seu recurso. Eu faço isso até hoje. Parte de um recurso você deixa destinado. E espera. Daqui a pouco Deus aponta para alguém. Opa, tem uma situação, uma necessidade. Vou lá e... Bom, já teve muitas situações de necessidade entre os irmãos na igreja. Muitas vezes. Em que
nós conversávamos em casa, eu e a pastora, e ela falava assim, ó, vamos movimentar o povo, movimentar os líderes nos grupos para ver quem pode ajudar, quem pode contribuir. Quem que já recebeu mensagem nossa aqui? Muitos de vocês. Vamos ajudar aquele irmão lá, vamos fazer aqui, faz uma vaquinha, vamos abençoar a vida do irmão, amém? Isso faz parte do corpo, nós somos família, sim ou não? Amém? Mas muitas vezes, teve situações que chegou para mim, e a pastora falou assim, ó, então você vai compartilhar com os líderes, vai compartilhar com eles para todo mundo poder ajudar? Eu falei assim, não. Porque o Espírito Santo tocou no meu coração que isso é para mim. E é eu que vou dar, eu que vou assumir, eu vou assumir essa bronca. Que o Espírito Santo falou para mim. Mas tem vezes que ele fala assim, compartilhe isso com a igreja. Então você precisa discernir em Deus. O que Deus quer fazer na sua vida? Qual é o recurso que você quer entregar? Como fazer? Sabe, que você possa olhar para o lado e entender, Deus, eu quero caçar oportunidades de poder abençoar. E o primeiro lugar, que a gente fala assim, não, eu não vou trazer dízimo na igreja, porque eu entrego meu dízimo em cesta básica. Não, está errado. Também está errado. Você pode entregar dízimo em cesta básica, pode ajudar o irmão lá. Claro que pode e deve, tanto que nós estamos iniciando um projeto lindo na igreja aqui, que você vai saber ao longo desse ano aqui. Nós estamos desenhando já um projeto extraordinário. Um mercado solidário, vamos fazer, vai ser algo lindo aqui. Mas você traz um recurso na igreja. Você traz esse recurso aqui, porque através desse recurso nós destinamos para todas as necessidades que a igreja tem. Amém, amados? Então a gente precisa entender esse princípio. E para encerrar, nós estamos falando aqui não de uma oportunidade de você ofertar, não de uma oportunidade de você trazer um recurso, mas nós estamos falando de um tipo de gente maduro em Cristo Jesus. E essa terceira e última lição que eu aprendo aqui é que a sua atitude não determina só a revelação de Deus que você tem, mas essa atitude do seu coração, ela também vai determinar o resultado que você vai ter. Sabe, nós sempre pregamos aqui, quando trazemos nossos recursos, fazemos algo para o reino, quem está no reino não faz conta. Amém? Entenda isso. Os meus líderes aqui, hoje são pastores aqui, mas lá atrás eles não eram pastores, não eram líderes, né? Muitos deles lá atrás, inclusive, vinham na igreja e iam no show do Armandinho depois. Eu não vou falar aqui para não expor pessoas, mas a pastora... Então, a pastora Tati tinha célula na casa dela, tinha cerveja na porta da geladeira dela. Era uma bênção a pastora Tati, né? Hoje uma pastora na igreja, ungida, prega pra caramba, tá aqui. Mas lá atrás, a gente começou, lá atrás a gente não tinha todo esse conhecimento, toda essa maturidade que a gente tem hoje. Amém? Eu perdi o que eu ia falar depois disso aqui. Por que eu usei teu exemplo? Não sei, né? Não faz conta. Poxa, sempre é bom. Quem tem TDAH sempre tem que ter uns amigos por perto, né? A gente não faz conta. Eu falava isso para eles lá atrás. Eu lembro inúmeras vezes que a gente foi para a missão, ia pregar nas igrejas, voltava cansado, voltava de madrugada. Os presbíteros hoje aqui, na época também nem diácono não era, iam comigo, iam para Florianópolis, eu pregava, ia para São Paulo, voltava, e no carro direto, alguns iam para assumir igreja. Nós temos o pastor Andrei, a pastora Tati, que assumiram igreja, e o pastor Solano, e a gente sempre ouvia que no reino a gente não faz conta. Amém? Quem está no reino a gente não faz conta. E quem está no reino e não faz conta, você aprende a viver a generosidade e a provisão de Deus também. Já estou encerrando aqui. Provérbios 11, 24 diz assim, ó: há quem dê generosamente. Há quem dê generosamente e vê aumentar, na NVI, põe para isso. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Sabe, está falando de novo uma atitude de generosidade. A Bíblia está falando de generosidade. É por isso que lá no versículo 8 de 2 Coríntios 9, a gente já leu ali até o final, né, até os 5, 6, 7, e o 8 Paulo diz assim:
Deus é poderoso para fazer com que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. A palavra de Deus está dizendo assim, ó, quero sublinhar aqui, todo o tempo. O que é todo o tempo? É todo o tempo. É hoje, é amanhã, é depois da manhã, é no ano que vem. Deus quer suprir você e Deus vai guardar você. E eu tenho experimentado isso nessa igreja, eu tenho experimentado isso na minha casa, na minha família, sabe? Deus a todo tempo Ele vai cuidar de você. A gente passa por apertos, opa, e como passa, entendeu? Mas Deus sempre tem cuidado de nós, e essa é a resposta do que? De um coração generoso. E a Bíblia diz que a todo tempo, para que vocês transbordem em toda boa obra. E fala também que, sabe, em tudo que é necessário, vocês vão transbordar, vocês vão, sabe, vocês vão ter uma ampla suficiência, vocês não vão só ter o suficiente, mas vocês vão transbordar naquilo que Deus está dando para você. Por quê? Porque Deus não está interessado só em abençoar você, Deus quer abençoar sempre o abençoador. Porque no versículo 10, Paulo vai continuar, ele vai dizer assim, ó, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, fará crescer os frutos da sua justiça. Então parte do que nós recebemos é pão, é para consumir, é nosso. Mas parte do que a gente recebe, a Bíblia nos ensina aqui que você precisa semear. E a Bíblia diz que Ele irá suprir, vai aumentar essa sementeira, Ele vai multiplicar os frutos da sua justiça. Em versículo 11, ele diz assim, ó, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Por que Deus quer enriquecer você? Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Espera aí, por que Deus quer enriquecer você? Para que possam ser generosos em toda e qualquer ocasião, e por intermédio da sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. Então a única razão de Deus nos abençoar, amados, é para que você coloque em prática, sabe, essa sementeira. Deus quer multiplicar a sementeira, não a semente em si. Deus vai multiplicar você, a sua vida sementeira. Aquele que semeia, Deus vai multiplicar a sementeira, não multiplicar o pão. Amém, amados? Então a Bíblia nos ensina aqui que melhor é dar, sabe, do que ser abençoado. Melhor do que ser abençoado, sabe, é ser um abençoador. Eu sempre orei, até hoje, sempre na minha vida, desde que eu conheci Jesus. Disse, Pai, eu amo ser abençoado por Ti e pelos irmãos, mas me torna um abençoador. O que eu mais quero, mais oro, Senhor, eu quero ser um abençoador. Muitas vezes eu tive que aprender, Deus me colocou em situações que eu precisei realmente de situações. E muitos irmãos foram usados por Deus para abençoar a minha vida e nos abençoam até hoje, eu e a minha casa. Mas a minha oração sempre para Deus, eu quero ser um abençoador. Quero ser um abençoador. E Deus sonda o coração. Deus ouve você. Deus sonda o coração. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar aqui porque eu sinto que Deus vai fazer milagres aqui financeiros na vida de muita gente. E eu quero ver um milagre financeiro na sua vida, assim como eu quero ver na minha. Assim como eu vejo na vida dos discípulos. Eu quero ver você rompendo, sabe, em tempos de crise. Eu quero ver essa igreja alargando estacas, essa igreja crescendo, multiplicando. Muita gente dizendo, mas a taxa de juro, pastor, mas a bolsa está caindo, mas o dólar está subindo, mas a empresa está demitindo, mas tem um monte, sabe, tem o caos instalado no sistema financeiro, e é apagão ali, aumentou a luz aqui, é um negócio que está difícil demais. Mas nesse ambiente de caos,
Eu quero profetizar sobre a sua vida que a igreja vai crescer, a igreja vai prosperar, você vai prosperar nos seus caminhos, você vai prosperar nas suas finanças para que o reino de Deus avance. Deus não vai prosperar você só para que você ande de carrão, ande na beca, não. Deus vai prosperar você porque através do seu coração generoso, vidas serão alcançadas, o reino vai se expandir, o reino vai alargar as estacas. O reino vai crescer, vai prosperar e o nome de Jesus será glorificado nessa estação e nessa terra. E eu sinto Deus levantando muita gente hoje aqui. Deus vai restaurar as finanças de muitas pessoas hoje aqui. Porque há uma luta, uma guerra espiritual quando se fala de finanças. Inclusive na internet hoje é uma série de igrejas e pastores inclusive que tem uma teologia de prosperidade, uma teologia de que faça para Deus e Deus vai te enriquecer, Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Não é isso que estamos ministrando aqui, até porque isso não tem absolutamente nada de Bíblia, muito menos de teologia. Mas nós estamos falando aqui que Deus ama aquele que dá com alegria. E Ele sim, a Bíblia nos diz que Ele retribui. Mas o nosso coração não está naquele que espera uma retribuição do céu. Nós fazemos porque fomos transformados, porque fomos regenerados, porque Ele nos amou primeiro. Então a nossa contribuição não é uma resposta em prol de uma bênção que esperamos do céu, não. A nossa entrega, os nossos recursos são uma resposta àquele que nos amou primeiro. É isso que fazemos. E por causa dessa resposta, Ele olha assim, Ele vê para você e diz: opa, aquela igreja lá, aquele povo lá, eles não são como alguém que tem uma cisterna, como alguém que cavou um lago para eles e que recebe bênção e agora eles retêm aquele lago, retém numa represa. Não. Aquela igreja lá, ela flui como um rio. Na mesma medida que as águas entram, elas saem, elas têm vazão. Na mesma dimensão e potência com que as águas fluem daquele rio, daquela correnteza, na forma e na quantidade que entra, na mesma forma e quantidade que sai. E esse é um ciclo, esse é algo que Deus gera no meio do seu povo. Nós desfrutamos pela sua infinita bondade e misericórdia, nós desfrutamos de parte dessa bênção, mas não é isso que estamos buscando. Nós estamos buscando sim mais vidas que conhecerão Jesus, mais vidas que serão alcançadas, mais vidas que vão conhecer Jesus, vão ter suas vidas transformadas. É isso que nós estamos buscando, é isso que você está aqui ouvindo essa palavra hoje, porque Deus quer transformar você em alguém generoso. Pai querido, eu oro pela vida dos seus filhos hoje aqui, que com poder e graça, pelo poder do teu evangelho, da tua palavra, que o teu Espírito Santo ministre aos corações dos teus filhos aqui, que ninguém seja roubado, que não haja, Senhor, cortes dessa ministração por interesse duplo, por interesse ganancioso, que não seja em nós, e que o Senhor não busque em nós, nas nossas anotações, somente a parte onde Deus quer nos retribuir, mas que o Senhor possa ver em nós, que a maior ênfase nas nossas anotações, no nosso coração, na nossa mente, está ali aquele que entendeu o propósito de dar, porque aquele que nos amou primeiro deu o seu Filho por amor de nós. Pai, eu oro aqui nessa noite, nessa igreja, por todos aqueles que têm sido roubados por mamon, têm sido roubados, ó Pai, por questões financeiras, têm sido roubados por desejos da sua própria carne, em buscar, em ter, em querer cada vez mais, e por conta desse desejo do próprio coração, do próprio desejo mal, hoje estão pagando um preço alto, famílias estão pagando um preço por conta de coisas erradas e decisões erradas que foram feitas, sem oração, sem discernimento no céu daquilo que poderia e deveria ser feito. Eu te peço, Pai, hoje teus filhos te pedem perdão por toda a negligência na parte financeira. Nós estamos aqui e te pedimos perdão por toda a negligência na parte financeira, quando muitas vezes falamos que foi coisas espirituais, que foi inimigo das nossas vidas, mas foi a nossa própria
ganância que gerou essa condição nas nossas vidas, e nós nos arrependemos, Pai. E nós aqui queremos, diante da Tua presença, te pedir perdão e pedir, Pai, que o Teu amor, que o Teu Espírito Santo possa nos dar esse discernimento, que tudo aquilo que vem do céu para nossas vidas e nos abençoar, nós possamos consagrar e orar diante de Ti e dizer: Senhor, eu posso ou não posso? Eu devo fazer esse negócio ou não? Eu devo comprar ou não? Senhor, o que o Teu reino está precisando? O que a Tua casa está precisando? O que essa igreja que eu sirvo, que eu dou e me dou está precisando? O que o meu irmão está precisando? Pai, me usa como canal de bênção e abençoa, Pai, eu te peço, cada um dos Teus filhos aqui que já tem esse coração generoso, Pai, abençoe e transforma o coração deles, abençoe e multiplica a sementeira, Senhor, nessa casa, nessa igreja. Pai, eu sinto uma unção do Teu Espírito tão forte hoje aqui. Eu sinto, Senhor, um milagre financeiro tão forte hoje aqui, Senhor. Eu sinto o Teu agir de uma maneira tão linda e tão maravilhosa nessa noite aqui, porque eu sei que o Senhor está moldando corações, o Senhor está moldando vidas de pessoas hoje aqui, Pai. Abençoe, transforma a vida dos Teus filhos nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Transforma, faz um milagre, Senhor, na vida dos Teus filhos e nessa casa. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Aquele que crê diz amém. Aleluia. Ainda de olhos fechados, vou pedir mais alguns minutos de vocês, de olhos fechados. Se tem alguém entre nós hoje aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero que você saiba que Ele é a única resposta para tudo aquilo que você precisa. Não só das suas finanças, não só da sua vida financeira, mas do seu coração, de tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você faz. Pode acender as luzes, filho, não precisa apagar. Tudo aquilo que você faz, Jesus é a resposta que você precisa. Ele é o canal, Ele é a única pessoa que vai ligar você de volta a Deus. Ele é seu intercessor, Ele é seu advogado, Ele é aquele que pagou um preço por você e diz assim: não. Ele sim, Pai, Ele merece a punição, Ele merece a eternidade no inferno. Eu sei, Ele pecou, mas tem um preço para pagar e eu vou pagar. Pode libertar Ele, Pai, eu vou pagar no lugar dEle. Eu vou para a cruz no lugar dEle, eu vou pagar essa morte, eu vou morrer no lugar dEle. E foi isso que Jesus fez por mim e por você. E se você está aqui e aceita esse sacrifício de Jesus por você, eu queria que, de olhos fechados todos aqui, mas eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar por você que deseja entregar a sua vida a Jesus. Você que deseja entregar, isso, levante sua mão, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti. Perdoa os meus erros, os meus pecados, lança eles no mar do esquecimento. Porque nessa noite, eu creio que o Senhor veio a essa terra, morreu morte de cruz, mas ressuscitou o terceiro dia, e vivo está, para que eu também tenha vida, e vida em abundância. Por isso nessa noite, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Cristo Jesus. Eu oro por essas mãos levantadas, aqueles que estão em casa nos assistindo, aqueles que estão fazendo essa oração pela primeira vez. Pai, que o Teu amor, que o Teu Espírito Santo guarde essas vidas e dê a eles a oportunidade de viver uma nova história contigo, em nome de Cristo Jesus. Que Deus abençoe você e guarde você, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus por essas vidas. Se você está perto dessa pessoa, dê um abraço nela, diga: seja bem-vindo, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Quero chamar os professores do Ministério Infantil.